Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes, professor de Ciências, e agora a gente vai observar alguns dos conteúdos que nós vamos trabalhar nessa nossa aula de hoje. A nossa aula de número 5 traz para vocês aí o seguinte título: Tudo o que você precisa saber sobre os métodos contraceptivos. E o nosso objeto de conhecimento: mecanismos reprodutivos, diversidade de métodos contraceptivos, e os métodos contraceptivos que impedem a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Então a gente vai conhecer um pouco mais dessa diversidade de métodos, vamos ver um pouco sobre a sua eficiência, certo? E agora inicia aí a nossa aula. Então agora você vai conhecer um pouco mais dos métodos contraceptivos, mas antes a gente vai observar um pouco dessa definição. Então, os métodos contraceptivos, ou anticoncepcionais, eles têm o objetivo de evitar uma gravidez não programada ou prevenir infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs, como no caso dos preservativos. E sobre esses métodos a gente vai conhecer um pouco mais agora. A gente vai falar um pouco sobre os métodos de barreira, que são, justamente como o nome já fala, eles vão criar uma barreira para impedir com que o espermatozoide chegue ao óvulo. Então, são instrumentos, dispositivos que são inseridos ali no canal vaginal para impedir esse contato do espermatozoide com o óvulo e, a partir daí, evitar uma gravidez. Então, a gente vai conhecer agora alguns desses métodos, como o primeiro que você observa aqui, que é o diafragma. E o diafragma, ele é esse dispositivo em formato ali de copo, um copinho de silicone, que é inserido lá no canal vaginal horas antes do ato sexual, e ele vai impedir com que o espermatozoide tenha acesso ao óvulo. Então, daí, ele impede uma gravidez indesejada. Esse método ele é melhor combinado com o espermicida. O espermicida ele vai atuar ali matando os espermatozoides. A gente vai observar agora um outro método, um outro exemplo aí de método de barreira, que é o DIU. E o DIU é um dispositivo intrauterino. Ele tem esse formatinho aí de T, e ele vai ser inserido ali no útero e vai impedir também com que o espermatozoide tenha acesso ao óvulo. No caso dos DIUs de cobre, eles são conhecidos ali como métodos de barreira. E eles têm ali uma durabilidade de aproximadamente 10 anos e impedem esse contato do espermatozoide com o óvulo. A gente vai observar agora um outro método, que é o espermicida, e ele vai ser sempre utilizado junto com outro método, como, por exemplo, o diafragma. E aí é uma espécie de uma pomada, um gelzinho, que tem uma função de matar o espermatozoide, como o próprio nome já fala, espermicida. Então, esses aí são alguns dos métodos de barreira que a gente pôde observar. Agora a gente vai observar um pouco mais dos métodos de barreira que previnem as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Eles vão justamente impedir esse contato ali do órgão sexual masculino com o feminino e evita o contato das secreções, impedindo com que se transmitam ali algumas dessas infecções. E aí a gente tem dois exemplos, que é o preservativo masculino e o preservativo feminino. Os dois vão ser utilizados, podem ser utilizados ali pelo homem ou pela mulher, podem ser usados os dois juntos, e eles têm essa função ali de, além de prevenir uma gravidez indesejada, são os únicos métodos ali mais eficazes para se prevenir as ISTs. Então a gente observa aí, na imagem, você tem ali o preservativo masculino, identificado lá, e o preservativo feminino. São ali instrumentos que vão ser utilizados ali no órgão sexual, justamente para criar uma barreira para que não tenha contato com os fluidos, com as secreções sexuais. Então, como eu disse, eles vão impedir tanto uma gravidez indesejada quanto as ISTs. Nós temos ali mais outros métodos contraceptivos para observar. Nós temos agora os métodos hormonais. E como o nome já diz, ali estão relacionados com alguns hormônios. Então, eles vão ser utilizados pela mulher e vão liberar alguns hormônios impedindo com que essa mulher ovule, impede com que a moça que está utilizando ali o método contraceptivo, no caso um método hormonal, ela não vai conseguir ovular. Então a gente vai observar agora um pouquinho de cada um deles. O primeiro que você visualiza aí é a pílula anticoncepcional. E ela vai ser utilizada ali num período de aproximadamente um mês. É necessário utilizar uma a cada dia. É um método que requer um pouco de atenção, não pode deixar de tomar um desses remédios aí, uma dessas pílulas. Então elas vão liberar hormônios, ela pode ser uma combinação de 2 hormônios que vão impedir a ovulação. Temos ali um outro exemplo, que é o contraceptivo injetável.
Nesse caso, ali a gente já tem uma aplicação, né, de um medicamento que vai ser aplicado por uma seringa, lembrando que eles todos devem ser feitos ali por um médico. E aí libera hormônio no corpo da mulher e impede com que aconteça a ovulação. Um outro exemplo que a gente observa de um método hormonal é o anel vaginal. O anel vaginal, como o próprio nome já fala, é uma espécie de um anel, né, que vai ser introduzido lá no canal vaginal, libera hormônios também e tem essa mesma função de impedir com que aconteça a ovulação. E daí pode prevenir uma gravidez indesejada. Temos mais um outro para observar. A gente tem aí os adesivos cutâneos, né? Eles são colocados na pele, são adesivos como uma espécie de um curativo, que é colocado ali numa região do corpo da mulher, sobre a pele, e ele também tem essa função de liberar hormônios para impedir a ovulação. O outro exemplo que você observa é a pílula do dia seguinte. E o próprio nome já está explicando ali que ela deve ser tomada imediatamente num dia após o ato sexual que aconteceu sem proteção. Então, se aquela mulher deseja prevenir ali uma gravidez, no dia seguinte ela tem que utilizar essa pílula. E ela é um método emergencial, tá bom? Temos aí um outro exemplo, que são os implantes contraceptivos. Aí, no caso, já é um pequeno instrumento ali de plástico, né, que vai ser introduzido numa região do braço da mulher. Também libera hormônios, né, dura ali aproximadamente alguns meses e vai justamente impedir essa ovulação e impedir uma gravidez indesejada. E esses aí são alguns dos métodos hormonais, como a gente pôde observar. Nós temos outros métodos, como os métodos naturais ou comportamentais. Nesse caso, ele já requer ali uma mudança nos hábitos, né, no comportamento dos parceiros. Como exemplo, nós temos ali o calendário ou a tabelinha e também o coito interrompido. No caso da tabelinha, o que vai acontecer? Você observa aí, ó, a mulher vai passar a observar o seu ciclo menstrual. Então, ela vai utilizar ali um calendário e vai começar a marcar a partir do momento que acontece ali a menstruação. Então, ela vai precisar acompanhar todo o seu ciclo menstrual, vai observar o seu período fértil, e nesse período fértil, ela deve evitar o ato sexual, porque ela pode engravidar. Então, esse é o método da tabelinha. Temos também aí, ó, o coito interrompido. O que acontece? No momento do ato sexual, acontece ali uma interrupção, onde o homem vai retirar o pênis da vagina e vai ejacular fora do corpo da mulher, justamente para evitar esse contato ali do espermatozoide com o óvulo. Então, são métodos aí naturais ou comportamentais, não requerem cirurgia, nenhum outro tipo de hormônio. Agora você vai observar os métodos considerados ali contraceptivos definitivos. E como o nome já diz, eles são definitivos, né? É feita uma cirurgia, um procedimento para evitar justamente que aquela pessoa engravide. Então, como exemplo, nós temos aí a laqueadura, onde é feita uma cirurgia, né? Vai ser feito um corte na tuba uterina, que seria justamente o caminho onde o espermatozoide iria percorrer para encontrar esse óvulo. Então, é feito um corte, uma cauterização, e justamente impede essa gravidez. Ele é um método definitivo, como você pôde observar, é feito aí uma cirurgia, né? Mas aí requer um certo acompanhamento, um certo estudo e alguns pré-requisitos para que ele possa ser realizado. Esse aí acontece na mulher. Mas também existe um outro método, né, que é a vasectomia. E a vasectomia ela vai ser realizada no homem. Também precisa de um acompanhamento, porque como é um método definitivo, precisa estar com certeza de que quer realizar. Então você vai observar aí que o método da vasectomia consiste num pequeno corte feito ali no canal deferente, que é justamente o local onde vai passar o espermatozoide para ser liberado ali no pênis. Então é o método da vasectomia, que é um método definitivo. Então esses foram alguns dos métodos contraceptivos, né, que são utilizados ali para impedir uma gravidez indesejada e também para evitar as ISTs. E agora a gente vai praticar um pouquinho aí do que nós estudamos no nosso Aplicando. E agora nós temos a nossa questão do Aplicando. Vamos observar. Sobre os métodos anticoncepcionais e de prevenção de ISTs, julgue as afirmativas abaixo. Nós temos aí a primeira afirmativa. A camisinha é eficaz tanto para prevenir gravidez não desejada, quanto para proteger de ISTs como HIV e sífilis. A nossa segunda afirmativa,
as pílulas anticoncepcionais funcionam tanto para impedir a gravidez quanto para a prevenção das hepatites. Nós temos aí a nossa terceira afirmativa, que traz o seguinte: o método contraceptivo mais eficaz é o da tabelinha, no qual a mulher consegue identificar seu período fértil, dispensando assim o uso da camisinha. Na quarta, para prevenir gravidez e infecção por IST, é preciso impedir que haja contato entre qualquer secreção entre os parceiros. E aí, conseguiram identificar quais delas são verdadeiras ou falsas? Então vamos continuar aí observando. É verdadeiro apenas o que se afirma em letra A, afirmativas 1 e 2, letra B, afirmativas 1, 2 e 3, letra C, afirmativas 1 e 4 e letra D, afirmativas 2 e 4. Temos aí uma resposta? Então vamos lá observar. A nossa resposta correta é a letra C, que traz aí dizendo que as verdadeiras, as afirmativas verdadeiras são a 1 e a 4. E a gente vai observar então o comentário dessa nossa questão. Olha só. Então é o seguinte, a primeira, ela é verdadeira porque, como a camisinha constitui uma barreira física entre os órgãos sexuais, ela impede tanto a gravidez quanto as ISTs. A segunda está falsa porque pílulas anticoncepcionais funcionam somente para impedir a gravidez, não tendo qualquer eficácia para a prevenção de ISTs, como as hepatites. A 3 está falsa porque o método da tabelinha não é tão seguro para prevenir a gravidez, pois a ovulação pode sofrer variações de um ciclo para o outro. E a 4 é verdadeira. Olha lá. Quando não há troca de secreções entre os parceiros durante o sexo, não há possibilidade de contaminação por alguma IST ou ocorrência de gravidez. Então esse aí foi o nosso aplicando. Parabéns aí a quem acertou e pôde acompanhar aí a nossa questão. Agora nós vamos para as nossas considerações finais. E agora nós vamos relembrar os conteúdos que foram trabalhados na sua aula de hoje do Contraturno Digital. Olha só, hoje nós estudamos ali sobre os métodos contraceptivos. Nós trouxemos alguns ali como os métodos de barreira, os métodos hormonais, os métodos comportamentais e também os métodos definitivos. Vamos relembrar cada um deles? Olha só, os métodos de barreira, nós comentamos ali sobre o diafragma, o espermicida, o DIU e os preservativos. Então, são aqueles métodos que vão criar ali uma barreira impedindo com que os espermatozoides cheguem até o óvulo. Então, como o nome fala, método de barreira, ele vai justamente trazer ali esse obstáculo para não ter o encontro do óvulo com o espermatozoide e assim acontecer uma fecundação e uma posterior gravidez. O outro método que nós observamos foi o método hormonal, ou os métodos hormonais, onde nós vimos alguns exemplos. Você pode observar lá a pílula anticoncepcional, o contraceptivo injetável, o anel vaginal, os adesivos cutâneos, a pílula do dia seguinte e o implante contraceptivo. Esses métodos aí, eles consistem na introdução de equipamentos ou que vão liberar hormônios no corpo da mulher e impedir a ovulação e assim impedir uma gravidez indesejada. Temos também os métodos comportamentais, que nós observamos nessa aula, que são ali o calendário e a tabelinha, e o coito interrompido. Nesse caso, já não temos ali remédios, nem nenhum tipo de cirurgia ou procedimento. E vai acontecer apenas uma mudança no hábito ali dos parceiros. E nós falamos também sobre os métodos definitivos. Como o nome já diz, a gente já tem ali uma cirurgia para fazer ali com que nem a mulher e nem o homem possam continuar férteis. Então, o que vai acontecer? Nós temos ali esses métodos definitivos. Então, essa foi a nossa aula sobre os métodos contraceptivos, nossa aula de ciências aí do Contraturno, onde a gente pôde conhecer um pouco mais dessa diversidade de métodos contraceptivos. E não se esqueça, siga o Contraturno nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Muito bem, então a gente pôde observar um pouquinho mais ali dos métodos contraceptivos na nossa aula. Muito obrigado por ter acompanhado e a gente se encontra numa próxima aula.